Capítulo 371 Realização acadêmica. O professor Julius era exatamente o mesmo, mas a percepção de Sun-Ni em relação a ele havia mudado. Não apenas por causa de quão instrumentais as coisas que ele havia aprendido com o velho instrutor acabaram sendo para sua sobrevivência, mas também por causa dos livros de história que ele havia acabado de ler. Quantos anos tem o professor Julius, afinal? Sun-Ni nunca havia pensado nisso, mas depois de aprender mais sobre a chama imortal e a primeira geração dos despertos, ele não pôde deixar de ver seu mentor sob uma nova luz. O professor Julius devia ser, se não da mesma idade que essas figuras lendárias, então pelo menos da mesma geração. Essas pessoas haviam sobrevivido ao fim do mundo e construído um novo a partir das ruínas. Sun-Ni, meu garoto. Antes que Sun-Ni pudesse reagir adequadamente, ele foi submetido a um abraço apaixonado. Então, o professor Julius o empurrou sem cerimônia para a cadeira mais próxima. Finalmente, você voltou. Eu nunca duvidei que você retornaria, nem por um momento. Nenhum aluno meu se permitiria morrer facilmente, sabe? Espera, do que estou falando? É claro que você sabe. Você é um dos meus alunos, afinal. Sun-Ni não pôde deixar de sorrir ao ouvir a excitação na voz do velho. Antes de vir aqui, ele estava um pouco preocupado que o professor Julius nem sequer se lembrasse dele. Apesar do fato de que seu curso não era o mais popular na academia, o excêntrico instrutor deve ter orientado milhares de adormecidos ao longo de sua carreira. O que era mais um. Mas, felizmente, Sun-Ni estava errado. Mas, meu garoto. Um ano inteiro. Você gostou tanto do reino dos sonhos que não quis voltar. Você não pensou que seu velho professor ficaria preocupado? Em nome dos deuses, o que aconteceu? Sun-Ni hesitou um pouco e então disse apologeticamente, bem, professor Julius. Você vê. Eu acabei em uma região inexplorada do reino dos sonhos. E a única passagem de lá era guardada por um terror caído. O velho piscou. Céus. Que horrível. Então, o que você fez? Sun-Ni deu de ombros. Bem. Resumindo. Eu conheci duas belas garotas, escoltei-as até um castelo antigo, passei alguns meses explorando uma cidade amaldiçoada, embarquei em uma longa e árdua jornada para encontrar uma coroa mágica, matei um demônio, ajudei uma princesa a se tornar rainha, participei de uma ou duas guerras, subi rumo, torre maléfica e acabei perto do portal. Basicamente, eu sobrevivi. Assim como você me ensinou. O professor Julius ouviu com muita atenção, então assentiu algumas vezes. Ótimo. Você foi ótimo. Como esperado de um dos meus alunos. Mas, Sun-Ni. Os olhos do velho brilharam de repente, cheios de entusiasmo. Você disse? Você disse algo sobre uma região inexplorada? Sun-Ni sorriu e ativou o seu comunicador. Eu disse. Na verdade, compilei um relatório extenso sobre as coisas que vi, lutei e descobri lá. Gostaria de dar uma olhada. Posso te enviar? O professor Julius olhou para baixo com constrangimento. Um relatório. Ah, você não deveria ter. Você deve estar tão ocupado agora. No entanto, mesmo enquanto dizia isso, o velho já estava abrindo o arquivo. Assim que começou a ler, seus olhos se arregalaram e um sorriso alegre apareceu em seu rosto. Brilhante. Isso é brilhante. Espere, o que é isso? Você até se lembrou de incluir citações no original único. Esse é o meu garoto. Maravilhoso. Ruínas bem preservadas. Uma cidade inteira? Tem Tem sim. Oh, meu Deus. Levou algum tempo para o professor Julius vasculhar o relatório. Durante todo o processo, ele continuou a resmungar em um tom cada vez mais animado. Algumas observações de Sun-Ni ele entendeu, enquanto outras foram completamente acima de sua cabeça. Como, arquitetura Greystone. Possíveis conexões com o terceiro arcon errante. Qual era do script de Babel isso correspondia? Ratos. Isso mostrará para o arrogante do Sando quanto suas divagações sobre a origem universal dos rituais estavam erradas. Os olhos do velho gradualmente foram ficando mais e mais arregalados. Finalmente, ele desativou seu comunicador e olhou para Sun-Ni com uma expressão de profundo êxtase. Você fez um trabalho excepcional, Sun-Ni, claro. Seu relatório ainda precisa de bastante trabalho para ser publicado, mas isso vai fazer tantas pessoas felizes. Eu consigo pensar em pelo menos uma dúzia de teorias que podem ser expandidas,
confirmadas ou refutadas graças a todos os novos dados que você forneceu. E isso é só o que me veio à cabeça. Sem mencionar todo o bem que virá das descrições detalhadas de tantos novos tipos de criaturas do pesadelo que você incluiu. O professor Julius sorriu com orgulho. Você realmente tem o coração de um explorador, meu rapaz. Poucas pessoas o têm, e entre elas, ainda menos têm uma mente tão perspicaz como a sua. Sem falar na capacidade de se aventurar na perigosa expansão do reino dos sonhos e não apenas voltar vivo, mas também lembrar-se de observar mais do que apenas o que está na frente deles. Mas é graças a pessoas como você que podemos aprofundar nosso conhecimento do feitiço. Ele suspirou. A maioria dos despertos só sabe como cortar e esfaquear. Eles tendem a nos olhar com um pouco respeito, mas é apenas por nossa causa que eles sabem como cortar e onde cortar. Felizmente, há algumas mentes brilhantes aqui e ali. Sun-Ni olhou para seu mentor com um pouco de surpresa. Ele não esperava uma reação tão intensa. Ele havia escrito suas descobertas sobre a Costa Esquecida apenas para agradar o velho homem, considerando que eles compartilhavam um hobby. Desculpe. Publicado. O que você quer dizer com isso, exatamente? O professor Julius olhou com um brilho humorístico nos olhos. Ah, não se preocupe. Este velho não vai roubar a recompensa de seu próprio aluno. Eu vou ajudá-lo a deixar este artigo em um estado apropriado sem cobrar nada. Eu nem preciso ser listado como coautor, embora ficaria feliz se você o fizesse. Para que eu preciso de dinheiro? Eu já tenho mais dinheiro do que jamais poderia gastar. Sun-Ni inclinou a cabeça, então piscou algumas vezes. Seu coração foi subitamente agarrado por emoções ardentes. Desculpe-me, professor Julius. Mas você disse algo sobre dinheiro? O velho encarou confuso. Sim, disse. Não é por isso que você compilou este maravilhoso relatório. Para receber os pontos de contribuição do governo. Sun-Ni ficou um pouco hesitante, depois balançou lentamente a cabeça. Não. Eu só pensei que você gostaria de ler. Eu nem sei o que são esses pontos de contribuição que você mencionou. Professor Julius olhou, por um tempo, depois explodiu em risos. Oh meu. Que bom aluno eu tenho. Ah, você realmente me encantou hoje, Sun-Ni. Tão dedicado à nobre vocação de explorador. Eu gostaria que mais pessoas fossem tão altruístas quanto você. Altruísta? O que você quer dizer com altruísta? Não há um único osso altruísta em meu corpo. Realmente há dinheiro a ser feito com meu relatório estúpido. O velho balançou a cabeça e disse, o governo recompensa generosamente aqueles que enriquecem a base de conhecimento que temos sobre o feitiço, o reino dos sonhos e as criaturas do pesadelo. Quanto mais rara e vital for a informação que você enviar, mais pontos de contribuição receberá. Esses pontos podem ser trocados por uma variedade de coisas úteis ou simplesmente convertidos em créditos. Considerando que ninguém jamais explorou a Costa Esquecida antes, e o quão abrangente é seu relatório, eu diria que você receberá uma quantia bastante considerável. Você realmente não sabia disso? Sun-Ni balançou lentamente a cabeça. Quão considerável estamos falando? Tipo, se eu quiser alugar um apartamento. Não, uma casa. Se eu quiser alugar uma casa em uma área da cidade com ar limpo, quantas semanas essa recompensa compraria? Professor Julius olhou estranho. Alugar uma casa? Que exemplo estranho. Sun-Ni, com a singularidade dos dados que você contribuiu, você não precisa alugar uma casa. Não seria mais fácil apenas comprar uma? Sun-Ni. Sun-Ni não pôde responder imediatamente, porém. Ele estava caindo da cadeira. Capítulo 372, Nomes dos Deuses. Depois de um tempo, ele recuperou a compostura suficiente para continuar a conversa. Sun-Ni e o professor Julius conversaram por um tempo, discutindo o processo exato de publicação do relatório, que mudanças teriam que ser feitas e como eles trabalhariam juntos para concretizar o projeto. Tudo isso, é claro, só iria acontecer depois que Sun-Ni se estabelecesse no reino dos sonhos e encontrasse uma cidadela para se ancorar. No momento, ele não tinha exatamente tempo para trabalhar em um artigo acadêmico. O professor Julius também compartilhou parte do seu conhecimento sobre os assentamentos humanos no reino dos sonhos e suas opiniões sobre como decidir sobre uma cidadela adequada. Todo o seu conselho, no entanto, poderia ser descrito em uma única frase: encontre uma com boa encanação. Sun-Ni não estava certo do que fazer com isso,
Mas julgando pela expressão dolorosa no rosto do velho, parecia ser de fato um fator importante. Finalmente, ele conseguiu levar a conversa para as coisas que realmente queria aprender. Falando nisso, eu realmente não entendi uma coisa. Enquanto explorava a cidade sombria, encontrei alguns lugares de culto. No entanto, as divindades que eles adoravam pareciam ser diferentes das que eu ouvi falar no meu primeiro pesadelo. Os humanos nativos do reino dos sonhos tinham deuses diferentes. O professor Julius olhou para ele e sorriu. Ah! Os deuses. Esse é um assunto interessante mesmo. Ele pensou por alguns momentos e disse, sim e não. Os deuses adorados em diferentes regiões tinham nomes diferentes, mas pelo que podemos dizer, esses nomes descreviam todas as mesmas entidades. O consenso atual é que os deuses do reino dos sonhos eram, na verdade, seres reais, talvez criaturas do nível divino. Sun-Yi sentiu. Sério? Então, onde eles estão agora? O velho suspirou. Estão estranhos sobre os deuses. Eles estão mortos, assim como tudo mais no reino dos sonhos está morto. Eles parecem ter estado vivos em períodos de tempo de muitos dos pesadelos. Mas as ruínas que encontramos e exploramos principalmente os descrevem como tendo sido destruídos. Por que ou por quem, não sabemos. Também não sabemos se eles existiram antes ou depois do próprio feitiço do pesadelo aparecer. Ele hesitou por um momento e então acrescentou. Mas sabemos algumas coisas sobre os deuses. Por exemplo, quantos deles existiam? Sun-Yi sorriu. Deixe-me adivinhar. 7? O professor Julius riu. Você pensaria isso, certo? Mas não, havia apenas 6 deuses. Seus nomes mais comuns eram Sol, Guerra, Besta, Tempestade, Coração e Sombra. Embora esses nomes não os descrevam adequadamente, para ser sincero. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. Sério? Como assim? Seu mentor coçou o queixo e disse, com dúvida, bem, um deus é um ser grande demais para ser descrito com uma única palavra. Pega a deusa da guerra. Ah, sim. O gênero deles parece ser muito mutável. O deus da guerra é supostamente a divindade da guerra, e, de certa forma, ele, ou ela, é. Mas ele também é o deus da vida. Como isso faz sentido? O velho sorriu. Guerra é sinônimo de luta, e o que é a vida senão uma luta constante pela sobrevivência? Então, a deusa da guerra também pode ser chamada de deusa da vida. Ela também é a deusa do progresso, da tecnologia, da arte, da inteligência e, através de tudo isso, a deusa patrona da humanidade. O professor Julius se envolveu em seu campo favorito e se desviou um pouco, ou pegue o deus da besta. Ele também é frequentemente descrito como a deusa da lua, além de caça, desejo carnal, sangue, beleza e ciclo de nascimento e morte. O deus do sol também é o senhor da luz, uma manifestação do fogo, da paixão, da criação e da destruição. O deus da tempestade também é o deus das profundezas, dos oceanos, das trevas, das estrelas, das viagens, da orientação e dos desastres. E assim por diante. Sun-Yi tossiu. E quanto ao deus da sombra? O excêntrico instrutor deu de ombros. Não estou muito familiarizado com esse. Em relação aos deuses, a sombra não é muito proeminente. Bem, como uma sombra deveria ser, eu acho. Às vezes, ele é chamado de Deus da paz, da morte, do consolo e dos mistérios. Acho que é isso. Sun-Yi hesitou por alguns momentos e perguntou cuidadosamente. Eu entendo. É difícil imaginar que apenas 6 entidades foram responsáveis por tudo isso. Talvez houvesse outras divindades. O professor Julius pensou por alguns momentos e deu de ombros. Certamente havia muitos seres que eram parcialmente divinos, ou até mesmo quase tão poderosos quanto os próprios deuses. No entanto, não sabemos muito sobre eles. Tome os demônios, por exemplo. Sun-Yi prendeu a respiração. Os demônios eram criaturas tão misteriosas. Eles eram descritos como tendo poder quase igual ao dos deuses, mas de natureza diferente. Eles também pareciam ter se criado, ou pelo menos aparecido do nada. Quase nada se sabe sobre eles, exceto pelo fato de que havia 7 deles. Um mais terrível que o outro. Ele arqueou uma sobrancelha. Terrível. Porque eram terríveis. O velho sorriu, o que pode ser mais aterrorizante do que uma criatura que surgiu do nada, empunhando poder suficiente para travar uma guerra contra os céus. Não se esqueça de que o que os humanos mais temem é o desconhecido.
Talvez os deuses fossem muito parecidos. Sun-Yi hesitou por muito tempo e finalmente perguntou: Professor Julius, você já ouviu falar do desconhecido? Seu mentor o olhou de forma estranha e depois riu. Que tipo de pergunta é essa? Eu não dediquei toda a minha vida para explorar o desconhecido? Acho que a falta de sono está te afetando, meu garoto. Venha, já, perdi tempo demais com você. Um recém-desperto como você deveria estar correndo por aí, tentando encontrar patronos ou se integrar a um clã acolhedor. Eu vou recomendar vários livros sobre os deuses e divindade para você ler quando se estabelecer no reino dos sonhos. Sun-Yi sorriu fracamente, percebendo que o professor Julius não sabia nada sobre o tecelão, as razões pelas quais os deuses estavam mortos e o desconhecido. Estranhamente, ele se sentiu aliviado. Capítulo 373 Reunidos. Deixando o composto dos adormecidos, Sun-Yi sentiu como se nem mesmo o frio do inverno pudesse impedi-lo de sentir sono novamente. Se perguntando que horas eram, ele olhou para cima por hábito e deu uma olhada no sol. O sol estava totalmente diferente. De repente, Sun-Yi ficou totalmente acordado, sua mão instintivamente esticada para convocar o fragmento da meia-noite. Levou alguns momentos para ele reconhecer seu erro. Oh! O sol está normal. Só não é o mesmo que na Costa Esquecida. Ele também não precisava mais medir o tempo observando o céu. Ele tinha um comunicador que poderia mostrar a ele que horas eram, até o nanosegundo exato. Sacudindo a cabeça, Sun-Yi voltou em direção ao complexo hospitalar. Ele estava atrasado para um memorial. De certa forma, os sobreviventes do exército do sonhador deveriam se reunir hoje para celebrar aqueles que ainda estavam vivos e lembrar daqueles que haviam caído. Entrando no centro médico, ele seguiu em direção à sala de conferências, mas então ficou um momento em frente a um monitor preso na parede. Lá, 100 nomes eram exibidos, listando todos os que haviam voltado. E no topo dele, havia 3 nomes muito especiais, criada por Lobos Nightingale, Canção dos Caídos Efi, Kai e Cassi. Sun-Yi olhou para os 3 nomes verdadeiros por algum tempo, depois abaixou lentamente o olhar. Logo abaixo estava seu próprio nome. Com uma expressão sombria no rosto, Sun-Yi abriu as portas e entrou na sala. Os antigos adormecidos da Costa Esquecida estavam todos lá, pelo menos aqueles que haviam despertado na academia ou podiam comparecer ao memorial. Ele olhou em volta da multidão, procurando por rostos conhecidos. Era estranho ver todas essas pessoas de volta ao mundo real. Especialmente sem Nepis. Agora que estavam fora de perigo e haviam perdido seu líder, não havia muito para mantê-los juntos e muito para dividi-los. Antes, eles estavam unidos pela necessidade e pela vontade irresistível da estrela da mudança. Agora, nada restava para impedir que as velhas queixas os separassem. E ainda assim, os 100 sobreviventes pareciam estranhamente unidos. Talvez fosse o trauma compartilhado de sua experiência angustiante no reino dos sonhos, ou algo mais que Sun-Yi não conseguia entender totalmente, mas não havia divisão entre eles. Pelo contrário, cada desperto reunido na sala parecia compartilhar um vínculo invisível com todos os outros. Estranho. Muitas pessoas receberam sua chegada com calorosas saudações. Sun-Yi sorriu constrangido e fez o possível para retribuir a gentileza. Após alguns encontros assim, ele finalmente notou Kai ao fundo da multidão. Sun-Yi tropeçou e ficou olhando para o amigo por alguns segundos. Caramba! Como esse cara poderia ficar ainda mais bonito? O despertar tornou a figura esbelta de Kai ainda mais graciosa, seu rosto perfeito ainda mais bonito e seus olhos elétricos verdes ainda mais hipnotizantes. Seus cabelos escuros e avermelhados estavam agora cortados e estilizados com perfeição, suas roupas eram simples e incrivelmente elegantes, e as várias joias que ele usava de alguma forma conseguiram realçar cada uma daquelas características, chamando a atenção na medida certa. Tamanha injustiça. Com um suspiro ressentido, Sun-Yi abriu caminho pela multidão e se aproximou do amigo. Kai notou de longe e, de repente, o salão de conferências pareceu ficar muito mais brilhante com seu sorriso radiante. Sun-Yi. Você finalmente chegou. Sun-Yi queria responder, mas então congelou por um segundo, ao notar um estranho ao lado do encantador rapaz. Uma jovem doente, terrivelmente magra, estava sentada em uma cadeira de rodas, olhando para eles com uma expressão cansada. Havia claramente algo de errado com o corpo dela. Ela estava excessivamente magra,
com pele pálida cobrindo ossos frágeis e uma torção estranha em sua coluna. Suas pernas pareciam sem vida fracas, dobradas desajeitadamente no degrau da cadeira de rodas. Seu pescoço claramente lutava para sustentar o peso de sua cabeça. Foi apenas quando a jovem mulher sorriu maliciosamente que ele finalmente a reconheceu. Qual é o problema, bobão? Ficou sem palavras diante da minha beleza. Com uma risada, Hefie girou sua cadeira de rodas, como se lhe desse a chance de dar uma boa olhada. Effie, aquela é a Effie. Sun-Yi olhou para ela por alguns momentos, tentando conectar a imagem da caçadora poderosa que conhecia, alta, forte, bonita e cheia de vigor, a esta jovem fraca, magra e debilitada. Ele só falou quando a dor do defeito perfurou sua mente, não mesmo? O que diabos aconteceu com você? Hefie sorriu e deu de ombros. Nada. É assim que sempre foi, no mundo real. Algo se moveu na memória de Sun-Yi. Ele se lembrou de como os dois se sentavam na viga de sustentação da catedral em ruínas, conversando em sussurros. Para alguns de nós, o mundo real era mais um inferno do que o reino dos sonhos. Foi o que Effie havia dito naquela época. Notando a expressão estranha em seu rosto, ela sorriu. Não se preocupe com isso. Pelo menos agora que estou desperta, posso mexer minhas mãos. Olha isso. Ela pegou as alças das rodas, equilibrou a cadeira em um ângulo e girou novamente. Viu? Não é a coisa mais legal que você já viu? Sun-Yi hesitou por um momento e depois disse em voz baixa, sim. Uma das mais legais, de longe. Hefie lhe deu um sorriso, depois olhou para Kai, viu, Midge? Sua aura de celebridade não tem nada a ver com minha carisma ardente. O jovem olhou para ela, mas não disse nada. Em vez disso, deu um passo à frente e deu um abraço em Sun-Yi. Sun-Yi. Graças aos deuses você está vivo. Sun-Yi se contorceu um pouco, mas depois se entregou ao abraço. Com uma expressão resignada, ele aguentou o máximo que podia e depois disse entre dentes, porque eu não estaria vivo, idiota. Eu não fui o único cujo corpo inconsciente e magro teve que ser arrastado até o portal. Kai o apertou ainda mais forte, depois finalmente o soltou. Dando um passo para trás, o jovem charmoso hesitou por alguns segundos e suspirou. Ainda assim, com sua sorte, fico surpreso que toda a torre não tenha caído em sua cabeça. Sun-Yi congelou, depois forçou um sorriso. Sim. Isso teria sido terrível, não é? Capítulo 374 Jantar com amigos. Em breve, vários instrutores apareceram. Em uma atmosfera solene e sonora, cada um deles deu um pequeno discurso, parabenizando os sobreviventes do exército do sonhador por superar as inimagináveis dificuldades e retornar ao mundo real vivos. Eles também falaram sobre aqueles que caíram e ofereceram palavras de consolo, dizendo que seu sacrifício não seria esquecido pela humanidade. Afinal, a humanidade só continuou a existir por causa de jovens como eles. Para Sun-Yi, aquelas palavras soaram vazias e sem sentido, mas afetaram muitas pessoas na multidão. Ele viu algumas pessoas chorando, outras tentando manter uma expressão corajosa. Todos tinham perdido um amigo, uma companheira ou um ente querido durante os tumultuosos últimos dias na Costa Esquecida. Finalmente, o instrutor Rock subiu ao palco e falou longamente sobre o significado de ser um desperto, seu dever de proteger a humanidade e o que eles deveriam fazer e esperar nos próximos dias. No entanto, em algum momento, ele foi interrompido. Senhora Nepis, conte-nos o que aconteceu com ela. Um murmúrio de vozes se elevou acima da multidão, todos se unindo nesse apelo. O instrutor Rock suspirou. Acalmem-se, despertos. Vou contar tudo o que sabemos. Os sobreviventes do exército sonhador ficaram em silêncio, olhando para ele com intensidade penetrante. O homem forte hesitou por alguns segundos e depois disse, como todos vocês já sabem, parece que o portal da Costa Esquecida foi destruído. Estrela da Mudança, que se propôs a distrair o terror caído para permitir que seu povo escapasse, não conseguiu passar a tempo. Uma tensão pesada e torturante pairava no ar. Os jovens reunidos na sala ficaram em silêncio, mas seus rostos traíam a tempestade de emoções dolorosas que rugiam em seus corações. O instrutor Rock continuou. No entanto, ela ainda está viva lá fora, no reino dos sonhos. Suas leituras de sinais vitais e atividade cerebral são todas estáveis. Parece que a senhora Nepis conseguiu escapar do terror, pelo menos.
Ele não precisava dizer o resto. Todos entenderam o que isso significava. Ela estava presa no reino dos sonhos, sem nenhuma maneira de voltar. Sun-Yi olhou para os recém-despertos ao seu redor, perguntando-se qual seria a reação deles. Culpa? Tristeza? Fúria? No entanto, ele ficou surpreso com o que viu. Algum tempo depois, uma voz ressoou na multidão, cheia de crença inabalável. Ela vai voltar. Se há algo que pode fazer isso, é Aladina Peace. Uma onda de vozes se juntou à primeira, todas expressando sua concordância. Isso mesmo. Ela é a estrela da mudança da chama imortal. Ela não vai morrer. Quem disse que ela escapou do terror? Aposto que Aladina Peace está atualmente assando sua carne, olhando para um mapa e pensando onde encontrar outro portal. Exatamente. A chama imortal não pode ser extinta. Não havia culpa, tristeza ou fúria. Apenas esperança. Apenas fé. Desconfortável, Sun-Yi se virou para Enfia e Kai. Ambos pareciam um pouco tristes, mas estranhamente calmos. O que vocês acham? Hefei hesitou por alguns segundos, depois deu de ombros. Eu meio que concordo. Se alguém pode sair viva de lá, é a princesa. Parece impossível, mas... Quero dizer, é ela, vocês sabem como ela é. Kai ficou em silêncio por um tempo, depois assentiu. É o que eu acredito também. Ou, pelo menos tento acreditar. Dizendo essas palavras, ele olhou ao redor com preocupação e disse, mas a Cassia deve estar arrasada. Vocês a viram? Sun-Yi o encarou sombriamente, depois se virou. Eu a vi mais cedo. Ela está. Estranhamente, a garota cega não estava em lugar nenhum hoje. Para seu alívio. Kai suspirou, depois esfregou o rosto. Eu realmente quero dormir. É difícil ficar acordado por tanto tempo. E vocês? Sun-Yi deu de ombros. Eu estou bem por enquanto. Eu também tenho um pacote de estimulantes militares para me manter acordado por mais alguns dias. Hefei olhou para eles e sorriu. Eu não estou com sono. No entanto, para ser sincera, estou morrendo de fome. Tem que ter comida aqui em algum lugar, certo? Algum tempo depois, eles estavam na cafeteria do complexo hospitalar. Sun-Yi e Kai já tinham terminado seu jantar e observavam com fascinação sombria enquanto Enfia terminava sua quarta porção. Havia uma pequena montanha de pratos vazios na frente dela. Finalmente, a caçadora havia terminado com a comida e se recostou cansada em sua cadeira de rodas, cheia de satisfação. Isso é vida. Sun-Yi, traga-me algo para beber. Ele a encarou com uma expressão sombria e perguntou, Eu já trouxe as últimas 3 bandejas. Por que você não pede para o Kai? Hefei sorriu. Você não é o mais novo? Respeite seus mais velhos, moleque. Além disso, o Kai e eu somos importantes agora. Muito além do seu nível. Porque eu pediria para um valente nome verdadeiro desperto me servir comida quando tem um gremlin sem nome rondando por aqui? Sun-Yi rangeu os dentes, então obedientemente se levantou e foi buscar algumas bebidas para a jovem. Quando ele retornou, Kai olhou apologético. Desculpe por isso, Sun-Yi. Na verdade, estou realmente surpreso que você não tenha recebido um nome verdadeiro também. Ninguém merece mais do que você, na minha opinião. Sério, Sun-Yi se mexeu desconfortavelmente e disse, sim, bem. Você não está errado. Eu mereço um nome verdadeiro, não é? Que tragédia. Hefei riu. Ei, Nid. O que você acha que seria o nome verdadeiro do Sun-Yi? Kai piscou algumas vezes, pensando um pouco, então disse com um sorriso, não tenho certeza. Algo como últimas palavras famosas. Ele riu levemente e depois acrescentou, ou não, sério, isso aconteceu. E você, Hefei? O que acha? Hefei olhou para Sun-Yi, depois sorriu com malícia. Fica bem em um vestido. Ele a encarou com ódio nos olhos. Ei! Enquanto a jovem magra ria, Sun-Yi se virou para Kai e franzia a testa. Falando em nomes verdadeiros. Eu entendo Hefei, mas... Nightingale. Você foi realmente nomeado como sua banda. O que há com isso? Então, ele olhou para a encantadora, arqueira com suspeita e disse em tom grave, Kai, me diga honestamente. O feitiço. Também é uma de suas fãs malucas, não é? Seu amigo engasgou com a bebida, depois limpou o rosto constrangido e deu a Sun-Yi um olhar repreensivo. Finalmente, ele olhou para baixo e suspirou.
Se for, então não de uma boa maneira. No máximo, é uma Sazayane. Capítulo 375, Caminhos separados. Sun-Yi sorriu e recostou-se em sua cadeira, olhando curiosamente para seus amigos. Havia uma pergunta que ele realmente queria fazer, mas havia evitado até agora. Ponto. Qual é a sua segunda habilidade, afinal? Suas palavras pairaram no ar por alguns momentos. De repente, Kai tossiu de vergonha e olhou para o lado. Depois de alguns segundos, ele disse em um tom estranho, eu posso ver muito longe, agora, quando quero. Mesmo quando não há luz. Supostamente, eu também posso ver através de ilusões e todas as formas de obstrução, seja lá o que isso signifique. Eu também posso ver através de objetos. Sun-Yi e Fi olharam e perguntaram quase simultaneamente, tipo, através de paredes. Tipo, através de roupas. Kai se escondeu atrás do seu copo, hesitou um pouco e depois respondeu em voz baixa, ponto. Sim. Mas eu nunca faria isso. Enquanto Sun-Yi tentava imaginar por que Kai se recusaria a olhar através de paredes, Fi riu alto. Entendi. Que habilidade incrível. Ela balançou a cabeça e depois se voltou para Sun-Yi e perguntou, ei, bobão. Aposto que você já quis me espetar com algo afiado. Quer tentar? Ele franzindo a testa em confusão, depois levantou uma sobrancelha. Não. Porque eu te esfaquearia. Fi olhou com expectativa claramente escrita em seu rosto, suspirando desapontada quando ele não se moveu. Ah, que pena. Eu queria demonstrar minha segunda habilidade para você. Basicamente, ela torna todo o meu corpo invulnerável. Bem, comparativamente, é claro. Pele de aço, esse tipo de coisa. Um grande aumento de defesa abrangente, se é que me entende. Sun-Yi piscou e olhou para a jovem e magra mulher com um pouco de admiração. De fato, era uma habilidade muito poderosa. Combinada com sua habilidade anterior, tornava-a uma presença extremamente formidável no campo de batalha. Como se já não fosse uma verdadeira ameaça. Fi olhou para ele e perguntou curiosamente, bem, e você? Ele mudou ligeiramente de posição. Um tipo muito legal de teletransporte de curta distância condicional. Kai pode ver através de paredes, eu posso passar através de paredes. Enquanto você simplesmente as atravessa, suponho. Do jeito bárbaro de sempre. Fi sorriu. Atravessar, escolha interessante de palavras. Eu me pergunto se... Sun-Yi mudou rapidamente de assunto. Então, quais são seus planos, pessoal? Em que cidadelas vocês vão? Sua pergunta repentina mudou o clima da conversa. Por um tempo, um estranho silêncio se instalou entre eles. Os três tinham expressões contemplativas e saudosas em seus rostos. Essa situação era inevitável, na verdade, mas eles tentaram evitar a discussão pelo maior tempo possível. Principalmente porque era um pouco constrangedor e um pouco triste. De volta à Costa Esquecida, os três tinham forjado um laço e agora, dependendo de suas escolhas, esse laço provavelmente iria enfraquecer ou quebrar. O futuro levaria cada um em seu próprio caminho, talvez em direções opostas. Para o melhor ou para o pior, eles estavam prestes a seguir caminhos separados. Talvez o destino os unisse novamente um dia. Ou talvez não. Depois de um tempo, Fi suspirou. Eu não sei realmente. Recebi convites de ambos os clãs Valor e Song, mas... Você me conhece. Eu não me saio bem com a autoridade. Além disso, nenhum deles mexeu um dedo para me ajudar quando realmente precisei. Somente agora que eu sou uma mercadoria valiosa, todos são de repente gentis e amigáveis. Me incomoda um pouco, para ser sincera. Ela olhou para sua cadeira de rodas e depois se curvou nela cansada. De qualquer forma, eu posso aceitar a oferta deles, ou talvez não. Depende de qual é a maneira mais rápida de me preparar para o segundo pesadelo. Talvez eu tenha uma chance melhor de me tornar uma mestre em breve se permanecer independente e não tiver que competir contra os herdeiros reais por recursos e atenção. Depois do segundo pesadelo, o corpo espiritual de alguém se tornava seu corpo físico. Alcançar o posto de mestre libertaria Fia de sua terrível deficiência. Então Sun-Yi entendia perfeitamente sua motivação. Agora ele sabia porque ela tinha dito que para ela, se esforçar para conquistar o segundo pesadelo era a única maneira. Engraçado o suficiente, sem desejo próprio, Sun-Yi tinha acabado em uma situação semelhante. Kai ficou em silêncio por alguns momentos. Então, ele também suspirou. Quanto a mim,
Minha agência garantiu-me uma posição muito boa em Bastion. Então, eu irei para lá em breve. Eu não terei que lutar contra outra criatura do pesadelo por um longo tempo. Eu acho. Talvez nem nunca. Para alguém que falava sobre estar seguro e confortável pelo resto da vida, ele não parecia muito feliz. Havia uma nota de relutância em sua voz. Até vergonha. Sun-Yi franziu a testa. Você muda esse tom imediatamente, Kai. Não há nada de errado em viver como uma pessoa deveria, sem ter que se preocupar em ser comido todos os dias. Nem pense em se sentir mal com isso. Entendeu? O jovem charmoso sorriu tristemente e assentiu. Entendi. Por favor, perdoe minha ingratidão. Mas e você, Sun-Yi? Sun-Yi coçou a cabeça e encolheu os ombros. Bem, agora eu sou rico. Vocês não vão acreditar, mas, ao que parece, rabiscar algumas palavras sobre as coisas que você vê no reino dos sonhos pode realmente render dinheiro. Eu acho que posso me enfiar para receber um salário da academia como assistente de pesquisa, seja lá o que isso signifique. Então, na verdade, eu ainda não decidi sobre uma cidadela em particular. Mas posso escolher praticamente qualquer uma, já que o governo está sendo muito amigável. Tanto Efie quanto Caio encaravam com expressões incrédulas, claramente tentando imaginar Sun-Yi como acadêmico, ou até mesmo como instrutor. Então, ambos balançaram a cabeça simultaneamente. Não consigo imaginar. Sim, parece errado. Sobre as cidadelas, no entanto. Então, qual você vai escolher? Ele pensou por um momento, então encolheu os ombros. Ainda não sei. Mas posso contar um segredo. Algo que pouquíssimas pessoas sabem ou pensam sobre isso. Um homem muito sábio me disse para basear minha escolha nisso. Sun-Yi ficou parado por um momento, então disse seriamente: encanamento. O segredo para uma vida feliz é encontrar uma cidadela com ótimo encanamento. Logo chegou a hora de dizer adeus. Sua despedida foi tanto calorosa quanto agridoce. Depois de ver Kai e Efie partirem, Sun-Yi ficou do lado de fora por um tempo, e depois voltou para seu quarto em um dos níveis subterrâneos do complexo hospitalar. Já era noite, e seus olhos estavam cheios de areia. Com um rosnado irritado, Sun-Yi pegou um dos remendos estimulantes do pacote e o colou em sua pele. Imediatamente, um fogo frio correu por suas veias. Seu coração acelerou, e sua mente clareou. Sun-Yi sentiu-se revigorado, energizado e pronto para devorar montanhas. É claro que havia um preço a pagar por tal impulso. Isso inevitavelmente seria seguido por um colapso debilitante da mesma magnitude. A menos que ele usasse outro estimulante, é claro, e depois outro, e outro. Somente com cada um novo, a duração do efeito diminuiria, e a tensão em seu corpo aumentaria. Se ele fosse um humano comum, seu coração provavelmente teria explodido, apenas com um desses remendos despretensiosos. O governo não brincava com sua tecnologia militar. Mas ele ainda não estava pronto para tomar uma decisão. Ele tinha que fazer algumas coisas a mais. Como finalmente verificar sua nova memória,